Vamos aí, começando a aula de hoje, vamos estar introduzindo gramática aos nossos conteúdos aí da nossa aula. Então, aqui nós temos substantivo. O que é substantivo? É a palavra que dá nome a todos os seres, animados ou inanimados, reais ou imaginários. Indica pessoas, lugares, coisas, sentimentos, então chamados de substantivo. A exemplo disso, nós poderíamos citar aqui o nosso dia a dia, a todas as coisas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, a tudo aquilo que a gente toca, que a gente sente, que nos faz movimentar. Então, tudo, se você parar para observar, tem nome. Então, olha, do momento que a gente levanta pela manhã até a hora que a gente vai dormir, então a gente vai aí tocando e necessitando de muitas coisas. Todas essas coisas com nomes. Então você levanta da cama, vai até o banheiro, e aí você vai escovar os seus dentes, e necessitamos de uma escova, toalha para secar o rosto, toalha. É hora do café, e lá no café, sentado à mesa, café, mesa, comemos o nosso pão, biscoito. E aí são nomes em todos os lugares. No nosso trabalho também, por exemplo, para desempenhar aqui essa nossa função de estudante, nós necessitamos de muitas ferramentas. E as ferramentas todas têm nomes. É o livro, caderno, lápis, borracha, apontador, computador, celular, tudo com nomes. Então, a todos os nomes nós chamamos de substantivos. E na nossa aula, nós vamos aí continuar com o texto de O Menino no Espelho, de Fernando Sabino. Então, vocês vão ler novamente o trecho desse texto maravilhoso, né, que nós acabamos de conhecer. E nós vamos lá para, este está na página 20. Nós vamos agora para a página 21. E lá na página 21 temos um exercício, letra A. Que partes do corpo do menino são citadas nesse parágrafo? Então aí, nesse trecho do texto, você vai retirar as partes do corpo do menino, leia aí, procure partes do corpo do menino, esses nomes, e escreva aqui na letra A. Na letra B, essas palavras que você encontrou dão nome a algo que existe no mundo real, por isso podemos afirmar que são substantivos. Então, releia novamente o texto lá da página 17 e 18, e você vai localizar lá outros substantivos que nomeiam as partes do corpo do menino. E aqui na letra C, lembrando que vocês vão respondendo tudo no caderno. Na letra C, porque esses substantivos que nomeiam as partes do corpo do menino são importantes para a construção do texto. Então, agora que você já sabe o que são substantivos, então diga aí na letra C, qual é a importância do substantivo na construção de um texto? Então, eu vou aqui detalhando para você, né, sobre essa aula, e ao detalhar, eu vou falando de vários nomes. Esses nomes que eu vou falando aqui, se vocês forem observar, são muitos os substantivos. Então, qual é a importância desses nomes, desses substantivos para a construção de um texto, para a construção de uma fala? Então, seria para, através deles, eles nos são utilizados como recursos para detalhar aquilo que queremos dizer. Talvez, né? Então, vocês vão aprendendo aí, vão escrevendo. E aqui, nesse trecho azul, é uma definição de substantivo, leia com muita atenção. Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, sensações, sentimentos, olha aí, sentimentos, por exemplo, o abandono, a amizade, a alegria, o ódio, o amor também são substantivos e nós vamos depois aprender a classificar cada tipo de substantivo, os objetos e ações, entre outros elementos, nós podemos chamar de substantivos. E por falar em classificar os substantivos, nós vamos aprender aqui dois deles, o substantivo comum e o substantivo próprio. Então, os substantivos podem ser classificados em comum e próprio. O que são substantivos comuns? Leia aqui nesse trecho. Substantivos comuns nomeiam seres e outros elementos de um mesmo grupo de modo genérico,
sem particularizar ou especificar. Exemplo, país, menino, saudade. Então, se a gente fala menino, homem, mulher, essas palavras, menino, homem, mulher, são substantivos comuns. Mas se nós damos um nome a esse menino, por exemplo, Beto, um nome a esse homem, João, a essa mulher, Rosângela, então nós teremos aí nesses nomes substantivos próprios. A palavra por si só, menino, homem, mulher, rosa, bola, mesa, cadeira, são comuns. Mas quando a gente coloca nomes, se dá para colocar um nome nesses seres, então, aí no caso do nome de pessoas, nós teremos o substantivo próprios. Se for nome de lugares, por exemplo, Lagoa Preta, lugar, o nome Lagoa Preta será, nós colocamos aí um nome a esse lugar. Lagoa Preta será um substantivo próprio. O nosso país, mas o nome do nosso país é o quê? Brasil. Brasil é um substantivo próprio. O nome de uma loja, por exemplo, moda feminina. Então, moda feminina será um substantivo, mas classificado em substantivo próprio. Há uma padaria, pão doce. Você tem um cachorro. Cachorro, a palavra cachorro é um substantivo comum. Mas se nós damos um nome a esse cachorro, por exemplo, o nome dele é Bob, Bob será um substantivo próprio. Então, substantivos próprios nomeiam um ser específico, destacando-o dentro de determinado grupo e são sempre escritos com letras maiúsculas. Certinho? Então, vamos aprendendo aí que todos os substantivos próprios são escritos com letras maiúsculas. O seu nome, por exemplo, só pode ser escrito com a primeira letra maiúscula. Ok? Agora vamos ao exercício. Recorrendo a esses conceitos, os substantivos que você localizou na atividade anterior podem ser classificados como comuns e próprios, justifique a sua resposta. Quais substantivos próprios, então, nós podemos encontrar, que dão nomes às pessoas e são encontrados lá no texto do Menino no Espelho? Lá nós temos alguns substantivos próprios. Recorra lá ao texto e aí descubra que substantivos são esses. 3. Qual é a importância do uso desses substantivos próprios no texto? Então, será por quê que nós temos lá, por exemplo, o nome do menino? E qual a importância de utilizar esse substantivo próprio no texto? Que substantivo próprio especifica a sociedade secreta ao qual o menino participava? Então, o menino lá, o personagem do texto, ele participava de uma sociedade secreta. Qual era o nome dessa sociedade? E lembrando que o nome dessa sociedade é um substantivo e ele é comum ou próprio. Pense aí e responda a essa atividade. Então, terminamos por aqui, né? Essa aula sobre substantivo e aguardem que na próxima iremos detalhar muito mais. Até lá!